Olá, este é o 13º vídeo do nosso curso de variáveis complexas. E agora nós vamos começar a falar em polos e resíduos. O nosso principal objetivo nesse vídeo e no próximo é mostrar e discutir aplicações do chamado teorema dos resíduos, ou teorema dos resíduos de Cauchy. Esse é um resultado fundamental dentro da análise complexa. E ele fornece uma ferramenta extremamente útil para o cálculo de certas classes integrais. Como nós iremos ver, para essas integrais, o cálculo dela se reduz a calcular esse tal de resíduo, ou soma dos resíduos, quando for o caso. E, como iremos ver, o cálculo de um resíduo é muito mais simples do que o cálculo, digamos, na marra, de uma integral. Então, ela fornece uma ferramenta muito mais simples para você calcular uma integral. Bom, mas para chegarmos a isso, primeiro nós vamos discutir, então, o que são polos, para depois definir resíduos. E para chegar nos polos, e na verdade nos pontos singulares, nós vamos primeiro recordar o que significa isso. Tá? Então, bom, primeiro, o que é uma função analítica? Vamos lembrar que uma função analítica, ela é uma função analítica em um conjunto aberto se ela tiver derivada em todos os pontos desse conjunto. Cada ponto desse conjunto ela tem derivada. Então, ela é uma função analítica nesse conjunto aberto. Tá? E ela é analítica em um ponto se ela for analítica em alguma vizinhança, em alguma vizinhança desse ponto. Pois bem, então, nos pontos onde ela não é analítica, esses pontos são chamados de pontos singulares. Então, uma singularidade, ou ponto singular de uma função, é um ponto onde ela não é analítica. Bom, claramente isso mostra que, do mesmo jeito que é importante estudar a função analítica, uma parte dessa é saber aonde ela não é analítica. Então, claramente isso é uma coisa importante. E é importante para isso classificar, ordenar, botar ordem na casa, vamos assim dizer. E isso começa por classificando os diferentes tipos de pontos singulares. E para nós, uma primeira classificação importante dessas singularidades, dos pontos singulares, é esta. Quando você tem um ponto singular, se ele é isolado ou não isolado. Para nós, essa é a primeira grande importância, a primeira classificação importante de um ponto singular. Se ele é isolado ou não isolado. O que é um ponto singular isolado? Bom, um ponto singular isolado ou uma singularidade isolada, um ponto Z0 é dito uma singularidade isolada ou um ponto singular isolado numa função f, se ela for analítica, então você tem um ponto singular, Z0. Se a sua função for analítica no disco perfurado, com o centro em Z0. Ela é analítica no disco perfurado, com o centro em Z0. Mas não é analítica no disco com o centro em Z0. Veja, aqui eu estou excluindo o zero, quer dizer, o ponto Z0, e aqui não. Então, quando ela é analítica no disco perfurado, mas não é analítica no próprio disco, os dois com o centro em Z0, a gente diz que a gente tem, então, um ponto singular isolado ou uma singularidade isolada. Quando isso não acontece, a gente diz que a gente tem um ponto singular não isolado. Bom, então vejam aqui, esse aqui é o primeiro exemplo. Z0 igual a 1 e Z0 igual a 2, claramente são pontos singulares da função f de z, 1 sobre z menos 1, z menos 2. E são pontos singulares isolados. Em torno de cada um desses pontos aí, você tem um disco perfurado, onde ela é analítica, e ela não é claramente no disco incluindo o 0 e o 2, então não é o caso. Essa aqui, para essa função f de z, que é z menos 1 sobre z a quinta mais z2 mais 9, claramente você tem aqui pontos singulares que também são isolados. Um é o z igual a 0, e o outro é para z quadrado mais 9 igual a 0, ou seja, z0 igual a mais ou menos 3i. São também pontos singulares isolados dessa função. Porém, um exemplo aqui, vamos considerar a função f de z, que é a tangente de 1 sobre z. O ponto z0 igual a 0 não é um ponto singular isolado dessa função. Bom,
Claramente, vejam, claramente o z igual a zero é um ponto singular da tangente 1 sobre z. Né? Tem um ponto aqui singular dessa função. Agora, vejam, esses outros pontos aqui, zn, dessa forma 1 sobre π sobre 2 mais nπ, são também pontos singulares de f de z. Tá? Vejam que 1 sobre z aqui é tangente de 1 sobre z. Então, para zn dessa forma, 1 sobre z é π sobre 2 mais nπ. Então, para todos esses pontos, a tangente vai para mais ou menos infinito. Tá? Então, são também pontos singulares de f de z. Mas note o seguinte, no caso aqui do z0 e desses outros aqui, pegue o ponto z0. O que é ser um ponto singular isolado? Significa, né, que eu tenho o disco perfurado, tá? E ali dentro você não tem nenhum outro ponto singular. Ela é analítica nisso aqui, mas não nesse outro disco. Quer dizer, então, não tem mais nenhum outro ponto singular ali dentro, de cada vizinhança que eu pegar, de cada disco perfurado. Desculpe, cada disco perfurado que eu pegar. Então, pega um disco aqui em torno do ponto zero. Ponto z0 igual a zero. Então, chame esse, por exemplo, de módulo de z menor que um certo r. Tá? Agora, o que vai acontecer? Vejam, esses pontos zns. Não importa qualquer r que você escolha, eu sempre vou conseguir encontrar aqui para um n, eu vou conseguir encontrar um n tão grande quanto for necessário, mas eu consigo encontrar um n, tal que zn, tá, para um n suficientemente grande, o módulo desses n vai ser menor que esse r que eu escolhi. Portanto, esses zn e também todos os outros com n maior que esse que eu escolhi, todos eles vão estar dentro desse meu disco. Ou seja, o ponto z0 não é um ponto singular isolado. Então, ele é não isolado. Né? Bom, ele também diz que se f, né, se ela for analítica nessa região, você tem então um módulo de r, você tem aqui o meu, aqui o exterior, tá? Aqui considero o exterior do meu círculo de raio R. Então, em todo exterior, isso aqui eu estou chamando, isso aqui é todo o exterior do círculo de raio R. Então, tem algum R aí, que no exterior de todo esse círculo aí, a função é analítica. Então, nesse caso, a gente diz que f tem uma singularidade isolada no ponto no infinito. Tá? Porque aqui está, então, a gente diz então, que lá no ponto no infinito, a gente já sabe como que é o ponto infinito, a interpretação dele, né? Então, aqui do plano complexo estendido, nesse caso, que estamos considerando, então ele tem um ponto singular lá no infinito. Tá? Então, singularidade isolada, porque lembra que o infinito, não esqueçam, nesse nosso caso aqui, ele é um ponto. Né? Bom, posto isso, vamos definir então o que é um resíduo. O conceito de resíduo é um conceito que está associado com um ponto singular isolado. Vamos supor então que a gente tem uma função f de z, né, que ela tem um ponto singular isolado em z0. Bom, isso significa, tá, que em torno de um disco perfurado com centro em z0, que é esse aqui, então, vejam, z menos z0 é menor que r, maior que um zero, então aqui isso aqui é a equação para um disco perfurado em z0. Tá? Nesse disco perfurado ela é analítica. Bom, nós já sabemos que nesse caso, então, podemos escrever a função f de z na forma de uma série de Laurent em torno do ponto z0. E é isso que nós estamos escrevendo aqui. Esta é a série de Laurent em torno do ponto z0. Tá? Pois bem, partindo dessa expressão, o que acontece? Vejam, cada um dos coeficientes, né, o B1, B2, Bn, essa parte principal da série de Laurent, é dada por essa expressão aqui. Tá? Nós vimos isso aí, é dado por isso. E agora, se eu tomar o nzinho igual a 1, aqui, tá? Para nzinho igual a 1, o que acontece? Esse B1 é 1 sobre 2πi, só que aí, ó, menos 1 mais 1, 0. Então, o denominador aqui é 1, sobra só f de z. Então, o B1 é dado por essa expressão aqui. Bom, você pode olhar isso mesmo se você não lembrasse aqui da expressão para os coeficientes, né, da série de Laurent. Basta lembrar essa expressão aqui para essa integral, né? Tá? A gente sabe que essa integral dessa função aqui, tá, ela vai ser 0 para todo n diferente de 1, só para n igual a 1 que ela dá 2πi. Então, se eu pego aqui essa expressão f de z igual
ao lado direito toda essa série aqui, a gente já sabe que a gente pode integrar uma série termo a termo ao longo de um caminho fechado. Tá? Então, se eu integro o lado esquerdo e o lado direito ao longo de um caminho fechado, do lado direito aqui, todos os termos vão se anular, exceto esse aqui, tá? Que vai dar a integral do z menos z0 vai me dar 2πi, então vai sobrar 2πi b1. E aqui desse lado esquerdo, a integral do f. Então, conclusão, segue essa expressão aqui. Tá? Pois bem, colocado isso, a gente vê o seguinte. Como que eu posso escrever a integral da minha função no caminho fechado? Ela é 2πi vezes o b1. Ou seja, se eu conheço b1, eu sei o cálculo da integral da função f ao longo desse caminho fechado. Bom, é isso que nos motiva a definir o resíduo de uma função num ponto aqui, nesse ponto isolado z0. Então, esse número complexo b1, né, que é o coeficiente então de 1 sobre z menos z0 na série de Laurent, é o que a gente chama de resíduo de f na singularidade isolada z0. Então, b1 é que a gente chama desse resíduo. Tá? Resíduo é isso. E agora, pelo que a gente acabou de ver, que conclusão? A integral de uma função f num caminho fechado C, ela é igual a 2πi, o resíduo, tá, de f nesse ponto z0. C aí, claramente, um caminho que tem esse ponto z0 no seu interior. Né? Tá? Bom, então, isso aí nos fornece o quê? Isso nos fornece um método extremamente poderoso, como vamos ilustrar agora e vamos ver, para o cálculo de integrais ao longo de caminhos fechados simples. De fato, quer dizer, tem essa expressão aí, vamos dizer, essa aí é a primeira versão, a versão mais simples, digamos, do teorema dos resíduos. Daqui a pouquinho a gente revela uma forma um pouquinho mais geral dela. Tá? Mas, vejam, isso aqui, essa importante receita aqui, tá? Esse importante resultado, a partir dessa definição, né? Tá? Nos dá uma ferramenta para o cálculo de integrais em caminho fechado simples. Vamos ver alguns exemplos de como fazer isso. Problema. Calcule a integral, ao longo do caminho fechado C, a integral de exponencial de z menos 1 dividido por z à quinta, onde C é uma circunferência unitária, centrada na origem e orientada positivamente. Pois bem, então, uma forma de você... A gente sabe calcular isso, é só escrever z, aqui ele é com uma circunferência unitária, centrada na origem, então z é exponencial de iθ, e nós vamos integrar isso escrevendo, né, z exponencial de θ igual a 0 até 2π. Então, substitui isso e calcula. Não tem, dá para fazer, não tem dificuldade aqui. Né? Mas há uma forma muito mais direta e rápida de calcular isso, tá? Usando o que acabamos de ver, a ideia do resíduo. Né? Então, para isso que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar o coeficiente. Veja, aqui o ponto singular meu aqui é o ponto z igual a 0. E minha circunferência está centrada nele. Então, tem uma série de Laurent aqui, tá, em torno do z igual a 0, z0 igual a 0, desculpe, z0 igual a 0. Então, eu tenho essa série de Laurent e eu tenho que encontrar quem é o coeficiente b1. Né? Quer dizer, é o númerozinho que multiplica 1 sobre z, nesse caso aí. Tá? Bom, o que a gente faz? Vamos desenvolver isso em uma série de potências. Então, aqui da função f de z, bom, exponencial de z, na forma de uma série de potências, a gente já sabe como escrever. Então, vamos deixar esse 1 sobre z à quinta para cá. Né? E aqui no numerador vamos escrever onde está a exponencial, a definição dela, escrevendo como a gente escreve ela em termos de uma série de Taylor. Né? E menos 1. Então, o primeiro termo aqui dessa série, para n igual a 0, é 1. Depois o próximo é z, depois z quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. Então, para n igual a 0, eu tenho 1 menos esse 1 aqui, 1 cancela o outro. Então, o primeiro termo, de fato, aqui, dentro desses parênteses aqui, o primeiro termo é o que começa com n igual a 1. Então, a gente tem aqui, ó, veja, como eu falei, você só deixa aqui ó, o termo com n igual a 0, 1, menos esse 1. Então, eles vão cancelar. Então, aqui dentro, a série ela começa, na verdade, com n igual a 1. E aí, então, eu vou ter o quê? A série dessa forma, e onde estava aqui ó, o z a n, aqui eu tenho z à quinta, então fica zn menos 5 no numerador. Então, essa função f de z pode ser escrita na forma de série
dessa forma. Como a gente vê, é uma série aqui de Loran, que você tem aqui, ela começa em n, vai em n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, nós precisamos achar o coeficiente que multiplica 1 sobre z. É isso que a gente precisa. Tá? Então, é esse aqui, o B1, tá? A definição resíduo é o B1, é quem multiplica 1 sobre z. Bom, 1 sobre z corresponde, dentro dessa série aqui, ao termo com n igual a 4. 4 menos 5, menos 1, z a menos 1, 1 sobre z. Então, para n igual a 4, veja, quem é o coeficiente que multiplica 1 sobre z? É 1 sobre 4 fatorial. Portanto, B1, 1 sobre 4 fatorial. Esse é o resíduo da função f de z em z, 0 igual a 0. Portanto, qual é o resultado do cálculo desta integral aí? Esta integral dá 2πi vezes o resíduo. 2πi, o resíduo 1 sobre 4 fatorial. Portanto, 4 fatorial é 24, né? Então, com esse 2, 12 aqui no denominador. Então, o resultado do cálculo dessa integral é πi sobre 12. Não acredita? Faça com a parametrização que a gente já conhece. Bom, vamos ver um outro problema. Calcule a integral, tá, desse integrando aqui, né, 1 sobre z, z menos 2 a quinta, né, onde c é agora essa circunferência aqui. É uma circunferência de raio 1, centrada em z0 igual a 2, orientada positivamente. E, na verdade, aqui a gente está considerando tudo orientado positivamente. Eu não explicitei, mas, claro, no cálculo daquela integral, que aparecia, integral no caminho fechado de f, ela está orientada positivamente. Bom, mas vamos lá, então. O que eu tenho que fazer agora aqui? Bom, vejam, quem eu tenho de pontos singulares aqui? Eu tenho z0 igual a 0, né, e z0 igual a 2. Tenho dois pontos singulares aqui, e que são isolados. Dois pontos singulares isolados, 0 e 2. Essa minha função, então, que eu quero integrar, 1 sobre z menos 2 a quinta, ela é analítica no disco perfurado 0, né, menor que z menos 2, menor que 2. Quer dizer, então eu tenho esse disco perfurado aí, tá, com centro no 2. Veja, mas só que eu não posso, o raio dele aqui, como os pontos singulares são 2 e 0, se eu considero o meu disco com centro em 2, eu não posso aumentar o raio à vontade, não. Eu não posso incluir ali, ó, pegar o ponto 0. Ali eu não posso. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar aqui esse z menos 2 menor que 2. Tá? Esse valor máximo aqui por causa desse ponto singular no 0. Mas, então, nesse disco aqui, né, nesse disco perfurado, a função é analítica. Pois bem, então ela admite uma série de Taylor aí. Nesse domínio anelar aí, né? Tá, então aí, quer dizer, anelar não é porque o raio é pequeno, então vamos deixar aí o disco perfurado. Aí ela admite uma série de Taylor, série de Loran, né? Uma série de Loran. Só que eu vou ter que cuidar, veja, eu já tenho uma parte aqui, esse z menos 2 a quinta, que já é do jeito que eu quero. Por que eu vou ter que fazer? Série de Loran, ela tem que estar, tá, escrita em torno do ponto 2. Tá? Então eu tenho que ver ela em torno do ponto 2. A circunferência minha está ali em torno dele, o centro no 2. Esta parte aqui, z menos 2 a quinta, já está do jeito que eu quero, porque é uma potência de z menos 2. Eu tenho que escrever série de potências positivas e negativas de z menos 2. Esta parte z menos 2 já está do jeito que eu preciso. Eu não tenho que fazer nada com ela. Mas essa parte que tem z aqui, essa não. Essa eu tenho que mexer. Eu tenho que escrever ela em termos de uma série de potências de z menos 2. Bom, a boa notícia é que não é difícil. É só a gente saber mexer um pouco com a nossa série geométrica. Tá? Vamos lá, vamos ver como fazer isso. Tá? Então, como eu falei, temos essa série de Loran em torno de z0 igual a 2. Então, aqui temos 1 sobre z. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando e subtraindo o 2. Tá? Por quê? Porque, vejam, aqui já está o z menos 2, é o z menos 2 que eu preciso ter. Então, eu estou fazendo aparecer um z menos 2. Tá? E depois eu vou escrever, então, isso aqui
na forma de uma série de potências em z-2, desculpa. E para isso eu vou usar a minha série geométrica. A série geométrica é 1 dividido por 1 menos alguma coisa. Isso é igual a 1 mais essa coisa, mais a coisa ao quadrado, mais a coisa ao cubo e assim por diante. Tá? Então, desse jeito que está aqui, eu não posso fazer isso ainda. Mas eu posso pegar esse 2, fatorar, jogar o 2 para fora, e aí para deixar 1 menos alguma coisa. Tá? Então, olha, quando eu coloco esse 2 aqui para fora, esse meio, o que acontece? Onde está esse z menos 2, eu multiplico e divido por 2. Então, o 2 que aparece aqui multiplicando o z menos 2, com esse 2 aqui, eu fatorei e ficou esse meio. E aqui fica 1 dividido por 1 mais o z menos 2 dividido por 2. E agora sim, vejam, isso aqui eu posso usar a série geométrica. Tá? Isso é 1 sobre 1 mais esse termo aqui, z menos 2 sobre 2. Eu posso agora pegar e escrever isso usando a série geométrica, desde que z menos 2 sobre 2, o módulo disso seja menor do que 1. Tá? Essa é a condição para a convergência da série geométrica. Tá? Então, vamos usar isso. Tá? Então, aqui eu tenho esse meio, agora aqui eu uso a série geométrica. Lembre que a série geométrica é 1 menos. Então, para ficar igual a 1 menos, eu tenho que botar aqui menos e um outro menos, né? E esse menos que aparece aqui é o que está aqui. Tá? Então, eu coloquei menos aqui e esse menos, esse termo, para poder usar a série geométrica. Por isso que aparece esse menos aqui. Tá? Bom, então tenho aqui a série, como eu falei, desde que o módulo de z menos 2 sobre 2 seja menor que 1. Ou, em outras palavras, desde que o módulo de z menos 2 seja menor que 2. Mas vejam, o módulo de z menos 2 é menor que 2. Então, na região que eu estou trabalhando, na região que eu estou interessado, a série geométrica aí, esse passo aqui está plenamente justificado. Tá? O passo está plenamente justificado. Então, vamos embora, seguindo. Tá? Então, eu tenho 1 sobre z, é isso aqui, agora eu vou pegar e multiplicar por z menos 2 à quinta. Então, 1 sobre z menos 2 à quinta, então eu tenho aqui essa série. Vejam, o que é? Soma de n igual a 0 até infinito, está aqui. Esse menos a n, então tem aqui o menos 1 a n aqui. Aqui eu tenho 2 elevado a n. Com esse 2 aqui, dá esse 2n mais 1 aqui. E sobra o que então? Agora, a potência de z menos 2. Aqui eu tenho z menos 2 a n, e aqui, estava no denominador o 5 aqui, a potência 5. Então, como eu passei para o numerador, ficou n menos 5. Tá? Bom, então aqui eu tenho, essa aqui é a expressão minha, tá? Para esse integrando, na forma de série dele, a série de Loran dele, valendo dentro desse intervalo, ou seja, que está aqui mesmo, dentro do meu disco perfurado, vale essa expansão em série aí. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e tomar o resíduo no ponto 2. Então, quem que é? É o coeficiente B1 da série de Loran, desculpe novamente, da série de Loran em torno do ponto 2. Ou seja, a potência z menos 2 a menos 1. Ora, isso aqui é o caso que corresponde a n igual a 4. Então, qual vai ser o resíduo para n igual a 4? Menos 1 a quarta, que é 1, e 2, 4 mais 1, 2 a quinta. Então, o resíduo nesse ponto é 1 sobre 2 a quinta. Então, o resíduo aqui dessa função nesse ponto é 1 sobre 2 a quinta, 1 sobre 32. Portanto, a integral desta função aqui, ao longo dessa circunferência aí, vai dar o quê? Vai dar 2πi, que multiplica 1 sobre 32. Ou seja, πi sobre 16. Esse, então, é o resultado da minha integral. Simples, não? Vamos ver mais um exemplo. Problema. Calcule a integral ao longo de uma circunferência de raio 3 centrada na origem da função z² exponencial de 1 sobre z. Bom, enquanto nos outros casos você achava que você até podia pensar em tentar falar, isso aqui eu consigo integrar na marra. Aí já está um caso mais complicado, principalmente por causa da exponencial de 1 sobre z aqui, né? Então, se você tentar pegar e parametrizar e tentar calcular isso, bom, digamos que você não está na melhor das situações aí, né? Mas, usando o teorema
dos resíduos, esse resultado que a gente já viu nessa primeira versão do teorema dos resíduos, isso é relativamente simples. Tá? Bom, o que nós temos que fazer é, bom, primeiro, achar, no caso aqui, quem é o ponto singular? O ponto singular é z igual a zero, claramente aqui. Tá? É o ponto singular que eu tenho. Tá? Então, eu tenho que ver a expansão dessa função em torno do ponto z igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Então, z quadrado exponencial de 1 sobre z. A expressão para exponencial, a série dela, é esta aqui. Tá? Onde a gente costuma colocar z, vai 1 sobre z. Obviamente não muda nada. Né? Então, a série nossa é essa aqui. Tá? 1 sobre n fatorial. Aqui 1 sobre z quadrado. Então, esse 2 aqui, joguei ele, esse z quadrado, para o denominador. Ficou z n menos 2. Tá? Então, novamente, aqui você vê que a gente tem uma série de potências aqui. Tá? Uma série de Loran. Ela começa para n igual a 0, tá? Em z quadrado. Então, você tem potência positiva, z quadrado, mas depois você tem z, aí o termo constante, 1 sobre z e assim por diante. Então, como aqui está. Tá? Então, essa série aqui é esta aqui. Então, eu peguei até o termo para n igual a 3, porque 3 menos 2, 1. É esse 1 sobre z aqui. E depois o resto da série, que aí ela vai embora, são infinitos termos com potência negativa de z. Né? Então, está aqui a minha série. Agora, quem é o resíduo? O resíduo é 1 sobre 3 fatorial. É o coeficiente de 1 sobre z. 1 sobre 3 fatorial. Portanto, o cálculo dessa integral aqui, tá, é o quê? É 2πi, 1 sobre 3 fatorial, que é 1/6. Ou seja, πi sobre 3. Convenhamos que é bem mais simples do que você tentasse pensar em calcular ela de alguma outra forma qualquer. Mais simples que isso, não tem. Vamos agora demonstrar o teorema dos resíduos de Cauchy. Né? Bom, o que afirma o teorema? Seja C um caminho fechado simples orientado positivamente. Se uma função f for analítica no interior e em cada ponto de C, exceto por um número finito de singularidades isoladas zk no interior de C, então a integral de f ao longo desse caminho fechado é igual a 2πi a soma dos resíduos da função f em cada um desses pontos singulares isolados. Então, a gente tem um caminho fechado, a gente quer calcular a integral da função ao longo desse caminho fechado. Então, o teorema dos resíduos diz que você pode calcular essa integral simplesmente fazendo o seguinte. Olhe seus pontos singulares isolados, né? Então, eu suponho que você tenha pontos singulares isolados. Então, em cada um desses pontos singulares isolados, calcule o resíduo da sua função. O valor da integral, tá, é igual a 2πi, a soma de todos esses resíduos. Bom, e a demonstração disso é relativamente bem simples. Né? Vamos aqui relembrar, bom, aqui é a situação que a gente tem. Tá? O caminho fechado C, orientado aqui positivamente, né? E aqui eu tenho meus pontos singulares isolados, Z1, Z2 e assim por diante até o meu Zn. Em torno de cada um desses pontos, Z1, Z2 até Zn, vamos considerar aqui circunferências, né? CK, né? C1 em torno do Z1, C2 em Z2 e assim por diante. Vamos considerar circunferências que também estão com a mesma orientação positiva. Né? Essa orientação positiva, lembre que a gente definiu o resíduo, né? A integral da função f, o coeficiente B1, mas a gente estava usando, lembre-se, a orientação positiva. Tá? Então, aqui, orientação positiva aqui, em cada um deles. Pois bem, nessa situação aí, vamos lembrar agora o teorema de Cauchy-Goussat, tá? Que dizia o seguinte, que a integral no caminho fechado C mais a soma dessas outras em C1, C2 até Cn, desde que esses tenham orientação oposta à do C, a integral dava zero. Esse é o teorema de Cauchy-Goussat. E que agora eu estou escrevendo aqui, colocando esse sinal menos aqui. Da onde? Por quê? Porque agora esses caminhos C1, C2 até Cn estão orientados positivamente. Então, se eu coloco esse menos aqui é equivalente a você considerar a integral ao longo do caminho com orientação oposta,
Tá? Então, isso aqui é o teorema de Cauchy-Gussac. Tá? Então, aqui a soma k igual a 1 até n. Tá? Pois bem, só que cada uma dessas integrais aqui, ó, em longo do caminho CK, cada uma delas me define o resíduo. Tá? Cada uma delas é o resíduo da função f no ponto zk. Tá? Cada uma delas em torno dessas circunferênciazinhas. Veja, aqui ele está isolado, não tem nenhum outro, tá? Ponto singular aqui dentro. Tá? Nem em torno de C1, tá? O único ponto singular que eu tenho aqui é Z1. Em C2, o único ponto singular que eu tenho aqui é o Z2, e assim por diante. Então, a integral em C1 vai me dar o resíduo, 2πi, né? 2πi, o resíduo, tá, da função f no ponto Z1. A integral em C2 me dá 2πi, o resíduo da função em Z2, e assim por diante. É o que a gente acabou de fazer. Só que a gente só estava considerando um caso ali, um ponto como agora. Agora nós estamos generalizando a situação para um caminho fechado com vários pontos singulares dentro. Mas para cada um desses C1, C2, vale o que a gente acabou de ver. Tá? Então, o que é isso aqui? Bom, agora é só pegar, jogar isso aqui e passar para o outro lado. Então, a integral no caminho fechado é 2πi, a soma dos resíduos da função em cada um desses pontos singulares isolados aí. Como a gente viu, como eu falei, a demonstração é simples. Vamos agora fazer alguns exemplos do uso desse teorema. Problema. Calcule a integral de 4z-1 dividido por z-1 ao longo da circunferência com centro na origem e raio 2 orientada positivamente. Bom, vejam, a função que a gente quer integrar, 4z menos 5z dividido por z-1. Claramente, temos pontos singulares isolados em z igual a 0 e z igual a 1. E eu quero calcular a integral ao longo da circunferência com centro na origem e raio 2. Portanto, no interior desta minha circunferência, eu tenho os pontos z igual a 0 e z igual a 1. Z igual a 0 e z igual a 1 são pontos singulares da função f que eu estou integrando ao longo de uma circunferência. Então, eles estão ali no interior. O resultado que a gente acabou de ver diz que a integral da função f ao longo de um caminho fechado, nesse caso aí, ele é dado por 2πi, a soma dos resíduos da função nesse caso, em z igual a 0 e em z igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o resíduo dessa função em z igual a 0 e z igual a 1. Somo depois os dois, multiplico por 2πi. Aí a integral fica calculada. Bom, então vamos lá. Então, aqui estão os dois pontos. Então, z1 igual a 0 e z2 igual a 1. Vamos, então, calcular esses resíduos aí. Tá? Então, como eu falei, o teorema dos resíduos é a soma desses dois aqui. Pois bem, vamos começar com esse aqui, em torno de z0 igual a 0. Tá? Bom, eu vou escrever minha função, a função que eu quero integrar, 4z menos 5z, z menos 1. Vamos separar aqui o numerador, dá esta e esta aqui. Tá? Bom, vejam, aqui já tem, cancela esse z com esse z aqui. O que eu quero fazer? Tá? Eu quero escrever uma série de Loran, agora não errei, série de Loran, tá? Em torno do ponto 0, z0 igual a 0. Então, são potências de z. Tá? Então, se tem esse z aqui e z aqui, bom, cancela um com o outro, tá bom? Vai sobrar z menos 1, ou 1 sobre 1 menos z, né? 1 sobre z menos 1 ou ao contrário. Mas o fato é que, estando dessa forma, eu posso usar a série geométrica para aí escrever isso com potência de z. Aí a coisa fica... Eu resolvo o meu problema, que é encontrar uma série de potências de z. E a mesma coisa para esse termo aqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar aqui a série geométrica. Tá? Então, o primeiro passo, a série então é 1 sobre 1 menos z. Então, eu só troquei aqui, no lugar de z menos 1, escrevendo 1 menos z nos dois lados, para ficar do jeitinho que a gente viu. Né? E agora é só escrever aqui, ó, esse menos 4, onde está 1 sobre 1 menos z, está aqui a série geométrica. E a mesma coisa aqui. Tá? Tudo isso valendo para módulo de z menor do que 1. Mas tudo bem, né? A região que eu quero, ali, em torno para calcular o resíduo, não importa, está valendo aí. Tá? Então, agora o que acontece? Tá? Tenho agora essas duas aqui, eu vou pegar, aqui está o termo, né? Porque, vejam, aqui eu tenho esse z no denominador aqui. Tá?
Então esse primeiro termo aqui para n igual a 0, com esse z vai me sobrar, ó, 5 sobre z, e depois eu tenho aqui, ela começa com n, o próximo em n igual a 1. E aí onde estava esse z, eu passei esse z aqui para o numerador, ficou aqui então z menos 1. Claro que eu posso reescrever essa série aqui em termos da potência n e começando em n igual a 0, né, para juntar com essa aqui. Tá? A gente pode fazer isso. Tá? Como está aqui. Né? Quer dizer, o resultado vai dar esse aqui. Na hora que você pegar, calcular um outro... de fato, vejam, 5 e 4, 5 menos 4 vai dar 1. Na hora que eu escrever essa série aqui, trocando só o índice que eu estou usando de soma, vai ficar n igual a 0. É a soma a partir de n igual a 0 e z a n. Então, vai me dar simplesmente isso aqui. Bom, mas o que importa agora para a gente aqui não é o resto dessa soma, mas sim esse termo aqui. Porque esse termo é o que me fornece o resíduo. Então, nesse caso, o resíduo em z igual a 0 é 5. Tá? Então, o resíduo dessa minha função em z igual a 0 é 5. É o coeficiente do 1 sobre z. Bom, então, aí já tem um dos resíduos que eu preciso. Tá? Esse aqui. Preciso agora do resíduo em z igual a 1. Bom, agora, de novo, eu reescrevi então, a função que estava lá, separei em duas partes. Tá? Aqui, de novo, eu vou cortar aqui um z com outro z aqui. E o que vai sobrar? O z menos 1, a potência z menos 1 aqui. Que é o que eu quero. O que eu quero agora, uma série de potências em torno de z0 igual a 1. Então, essa já está na forma que, depois que eu cancelo esses z's aqui, já é o que eu preciso. E aqui eu tenho ainda os 5z, z menos 1. Agora eu vou ter que escrever esse termo aqui com z em termos de potências de z menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo que a gente acabou de ver alguns minutos atrás, quando eu estava escrevendo 1 sobre z, mas eu queria em termos de z menos 2, potências de z menos 2. Então, onde estava 1 sobre z, eu somei e subtraí o 2, e aí usei isso para usar a série geométrica, né? Mexi para usar a série geométrica. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui é 1. Então, nessa potência em z, nesse z que está aqui, eu vou somar e subtrair 1. Né? Então, aqui eu tenho 4, cancelou esse z, fica isso. Aqui eu tenho 5z menos 1, que é o que está aqui. E esse termo aqui, ó, 1 mais z e menos 1, que eu somei e subtraí 1 nesse z aqui. Agora, aqui, vejam, eu vou poder agora fazer uma expansão aqui, vou usar a série geométrica para z menos 1. Né? Então, esse termo é o que está aqui, esse 5z menos 1 aqui, e agora, quem vem aqui, ó? Lembre-se, série geométrica é uma coisa da forma 1 dividido por 1 menos alguma coisa. Como aqui tem mais z mais 1, bom, ou eu escrevo menos 1 menos z, ou deixo esse z menos 1 e coloco esse menos 1 a n aqui que eu estou fazendo. E de fato eu vou fazer isso porque eu quero potências de z menos 1. Então aqui está a expressão minha série geométrica, desde que o módulo de z menos 1 seja menor que 1, está valendo em torno do ponto 1, ok? Tá? Então, aqui está isso. Aqui para n igual a 0 eu separei o termo, isolei o termo de n igual a 0 aqui. Né? Comecei a soma agora em n igual a 1. Por quê? Porque eu quero as potências de z menos 1, 1 sobre z menos 1. Essas potências, né? Tá? Que tem nesse termo e tem nesse aqui quando n igual a 0. Então, a partir de n igual a 1, veja, a partir de n igual a 1 são potências aqui positivas, né? Quer dizer, potência constante e depois positivas aqui, né? Potência 0, desculpe, depois as outras 1, 2, 3, assim por diante. Mas não é o que nos interessa para o cálculo do resíduo. O cálculo do resíduo são só essas duas. Bom, isso aqui a gente já vê claramente que isso aqui dá menos 1 sobre z menos 1. Então, aqui está menos 1, o resto está aqui. E, portanto, o resíduo é menos 1. Tá? Bom, agora o teorema dos resíduos nos dá o valor da integral. É só agora pegar, então, a soma dos dois resíduos, que é 2πi, o anterior deu 5, esse deu menos 1, então 5 menos 1, 4, vezes 2πi, 8πi. Esse é o resultado da nossa integral. Vamos agora falar de um conceito que, em certas situações, pode ser bem útil. Esse é o conceito de resíduo no infinito. Bom, a situação é a seguinte. Vamos considerar uma função que ela é analítica em todo o plano complexo, exceto em um número finito de singularidades isoladas. Essa é uma função que a gente chama de meromorfa. Uma função meromorfa ela é analítica em todo o plano finito, né? Tá? Eu não estou considerando, claro, o ponto no infinito, então só a parte finita do plano. Tá?
Então ela é analítica em todos esses pontos, exceto em um número finito de singularidades isoladas. Pois bem. E vamos considerar um caminho fechado simples contendo todos os pontos singulares de f. Então está aqui a situação, caminho C, né? E todos os pontos singulares dela, Z1, Z2 até Zn, estão no interior de C. Não tem nenhum outro fora de C. Bom, eu quero calcular, a situação que a gente quer, que a gente vai estudar, é calcular a integral de C, a integral de f ao longo desse caminho C, dessa minha função f. Bom, a gente já sabe como fazer isso. A receita é aqui, ó, a gente já sabe. A integral de f ao longo de C é 2πi, a soma de todos os resíduos, onde cada resíduo, integral de f de z em ck, e isso aí a gente pode, um jeito mais prático de calcular isso é através da série. E pegando explicitamente o coeficiente. No próximo vídeo nós vamos ver alguns outros jeitos de calcular isso. Mas, enfim, essa é uma outra história. Bom, pelo teorema dos resíduos, o que a gente tem que fazer é somar os resíduos em todos esses pontos. Bom, a gente viu isso no exemplo anterior. Nós pegamos um problema que tinham dois pontos singulares, então eram dois resíduos para calcular. Bom, esse número de pontos singulares pode aumentar, né? E, bom, o processo pode não ser difícil, calcular resíduo, mas dependendo do número de pontos singulares que a gente tem, pode se tornar um processo tedioso. Né? O que nós vamos ver agora é que tem um outro jeito. Numa situação como essa, veja, a situação nossa, o caminho que a gente está considerando, todos os pontos singulares estão dentro dele, não tem nenhum outro fora. Se tiver algum outro ponto fora, isso que a gente vai falar agora não serve. Tá? Bom, mas a situação é essa, todos estão aí. Tá? Bom, então, numa situação como essa, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a ideia da deformação de caminhos, porque a integral em C, aqui eu tenho um R0 qualquer, quer dizer, a partir de R0, tá, numa circunferência de raio R0 que inclui aqui C, para todo caminho C de R, tá, que tem a raio maior que esse R0, para todos eles, vejam, a integral vai ter o mesmo valor, tá? Assim como de CR para com C. Então, vamos recordar a ideia do princípio da deformação de caminhos. Então, o que tem? A integral de f de z em torno de C é a mesma, o valor é o mesmo do que de CR. Por quê? Todos os pontos singulares estão dentro de C. Então, entre C e CR não tem nenhum ponto singular. Então, a função é analítica nessa região. E então, como a gente viu, o princípio da deformação de caminhos, a integral é a mesma. Aqui. Bom, do mesmo jeito que eu considero CR, eu posso considerar uma outra circunferência com raio maior que esse R. Aí. Na verdade, eu posso começar a pensar até, depois de calcular, de uma situação extrema, de considerar o limite de R indo para infinito disso. Tá? Definindo, então, aqui eu estou chamando de um C infinito, né? Esse símbolo para C infinito é uma notação para esse limite aqui. Então, posso pensar nessa situação. Tá? Pois bem, de uma forma análoga que nós definimos, né, o resíduo de uma função f de z no ponto zk, posso escrever ele como 1 sobre 2πi, a integral nesse ponto, que eu posso escrever dessa forma, tá? A integral no caminhozinho c de k em torno dele, eu posso fazer o seguinte, definir o resíduo de f de z indo para infinito por essa expressão aqui. Bom, eu definindo isso aqui, o que eu posso extrair de informação a partir dessa definição? Falando que isso me define o resíduo de f de z em z infinito. Bom, para trabalhar no ponto no infinito, a forma de fazer isso é que a gente viu lá quando a gente estava falando na esfera de Riemann. Né? Vamos definir uma nova variável t, então vamos chamar 1 sobre z de t e ver o que acontece para z indo para infinito é a mesma coisa que ver t indo para zero. Tá? Então, nessa nova variável, a coisa fica bem mais clara o que a gente está fazendo. Tá? Bom, então, eu tenho agora essa integral aqui. Tá? Então, fazendo essa mudança de variável t igual a 1 sobre z, tá? Bom, onde está 1 sobre r, eu vou escrever isso 1 sobre r como sendo epsilon. Por quê? Vejam, essa integral aqui em c de r é uma circunferência de raio r. Ora, mas na variável z, na circunferência de raio r na variável z. Agora eu quero
eu vou trabalhar com essa mudança de variável com uma circunferência na variável t. Então agora eu vou definir o equivalente a módulo de z igual a r será módulo de t igual a epsilon, né, com essa definição, sendo epsilon igual a 1 sobre r. Né? Então eu estou fazendo só mudar isso, já que eu vou trabalhar agora com t, e eu vou considerar o que acontece para t indo para zero, eu vou escrever aqui epsilon, mais conveniente, né? Tá? Escrever isso dessa forma. E agora vamos fazer a mudança de variável nessa integral aqui. Né? Bom, fazendo essa mudança de variável, essa aqui é a integral, onde está z, escrevendo que ele é, portanto, 1 sobre t, aqui eu tenho f de z, fica f de 1 sobre t. Onde está dz? Bom, dz vai ser igual a, se z é 1 sobre t, dz é menos 1 sobre z quadrado dz. Z em função de t, desculpem. Z igual a 1 sobre t, então dz é menos 1 sobre t quadrado dt. Então é isso que está aqui. Tá? O dz vira dt, 1 sobre t quadrado, e eu tenho esse menos 1 que eu deixei aqui fora. Tá? Bom, então a mudança de variável dela é aqui, e onde eu tinha a integração em c de r, agora é uma integração em c de epsilon. Tá? Então, uma circunferência, né, de raio epsilon no espaço aqui, na minha variável t. E agora, o que era r indo para infinito, epsilon corresponde a epsilon indo para zero. Tá? E agora eu pego esse sinal menos aqui, eu troco a orientação de c de epsilon. Não tinha c de epsilon, com esse sinal negativo vira menos c de epsilon. Então, menos c de epsilon aqui, ela está orientada negativamente agora. Né? Bom, agora, isso aqui, esse é o valor da minha integral. Tá? Aqui a minha integral é isso aqui, tá? É dado por essa expressão. Ora, no espaço da variável t, eu tenho apenas um ponto singular, que é t igual a zero. Porque lembrem-se, era uma circunferência de raio epsilon, eu estou considerando, os pontos singulares estavam dentro dela, e agora eu fiz uma mudança de variável, então tudo que era no exterior de r, agora corresponde ao interior de c de epsilon. Então, no interior de c de epsilon, não tem nada da parte finita, não tem nenhuma singularidade na parte finita dele. A única singularidade possível corresponde a epsilon igual a zero, que é o r indo para infinito. É a única possível. Então, o que eu concluo? Tá? Bom, usando essa expressão que o resíduo, então, do f de z, nesse caso é o resíduo, corresponde, o f de z aqui corresponde a 1 sobre t quadrado, f de 1 sobre t. Tá? O que eu posso escrever, então? Que a integral da minha função f, tá? Que é, então, a mesma que tomar esse limite aqui, de c de r para r para infinito, a gente acaba de ver que isso é a mesma coisa que calcular essa integral aqui. E esta aqui só tem um ponto singular. Agora eu aplico o teorema do resíduo para esta aqui. E o resultado, o que é? Isso aqui é 2πi, o resíduo de 1 sobre t quadrado, f de 1 sobre t, para t indo para zero. Ou, usando aqui, tanto faz se eu voltar agora para z, escrever que isso é igual a o resíduo em z igual a zero, de 1 sobre z quadrado, f de 1 sobre z. Então, bom, convenhamos que nós temos aqui uma situação muito mais simples. Se eu tenho vários pontos singulares na minha outra descrição e tinha calculado a soma de vários resíduos, se o caminho que eu estou considerando C não tem nenhum outro ponto singular além daqueles que estão no interior dele, é equivalente a calcular isso aqui. Pego o f de 1 sobre z, divido por z quadrado e calculo o resíduo disso em z igual a zero. É a mesma coisa o resultado. Convenhamos que é para calcular um resíduo só. E isso é claramente muito mais simples. Vamos ver um exemplo. Problema. Vamos calcular a integral de 3z mais 1 dividido por z menos 1 ao cubo ao longo da circunferência de raio 2 com centro na origem, orientada positivamente. Bom, nós temos aqui dois pontos singulares, isolados, z igual a 0 e z igual a 1. Bom, eu não vou pegar um caso, claro, com muitos pontos singulares, para não complicar demais. A ideia é só fazer uma ilustração aqui. Então, vamos pegar dois pontos singulares. Tá? Então, z igual a 0 e z igual a 1.
E vamos escrever, então, vamos calcular, né, os resíduos em cada um desses pontos. Então vamos escrever o integrando aqui dessa forma. Então 3z dividido por z menos 1 ao cubo, e aí um z cancela, então fica só esse 3z menos 1 ao cubo, mais 1 sobre z menos 1 ao cubo. Vamos começar calculando o resíduo em z igual a 0. Bom, fazendo expansão disso aqui em z igual a 0, expansão em série. A gente conhece 1 sobre z menos 1, a expansão disso, porque se fosse, né, 1 sobre z menos 1, a gente escreveria isso como menos 1 sobre 1 menos z, e aí usaria a série geométrica. Só que aqui a gente tem isso ao cubo, não é 1 menos z, é 1 menos z ao cubo. Bom, nós já sabemos que podemos derivar uma série de potências termo a termo. Então, como eu quero z menos 1 ao cubo, quer dizer, e eu sei 1 sobre z menos 1, ou 1 menos z, a ideia para obter essa série, no caso com o cubo, aí, né, estando elevado ao cubo, é derivar a série em 1 sobre z. Né? De fato, vamos ver isso aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Eu tenho a série 1 menos z, essa série aqui, de n igual a 0 até infinito. Faltou o infinito aqui. Bom, faltou, já foi. De z a n. O que eu faço? Se eu derivar essa série aqui em relação a z dos dois lados, o que acontece? Aqui fica a derivada de 1 sobre 1 menos z, vai dar menos 1 menos z ao quadrado, mas depois, regra da cadeia, quando estou derivando em menos z, e a derivada é z, vai aparecer um menos. Então, esse menos aí vai cancelar esse menos, né, que aparece primeiro aqui, né? Então, cancela, dá um mais, então sobra 1 sobre 1 menos z ao quadrado, quando deriva esse lado esquerdo. E a derivada do lado direito é trivial, né? Tá? A gente já sabe a derivar termo a termo. Tá? Então, isso aqui, o que acontece? Fica n, soma de n igual a 0 até infinito, n, z, n menos 1. Mas como o primeiro termo é o n, para n igual a 0, eu mudo meu índice de soma, onde estava n. Porque aí vai começar, porque o primeiro seria 0, então vai começar em nzinho igual a 1. Então eu troco o meu índice de soma de n, passo para n mais 1. Né? Então, aí o que vai acontecer? Veja, aqui vai ficar, vai ser n mais 1, aí vai começar nessa novo n e n igual a 0. E aí onde estaria o n vira n mais 1, e onde estaria na derivada o n menos 1 vira n, como está aqui. Então, essa é a série que resulta derivando esta aqui. Tá, dos dois lados dessa série, em relação a z. E se eu faço isso mais uma vez, tá, vai acontecer isso aqui. Bom, na hora que eu derivar, vai aparecer um menos 2, vai ficar 1 menos z ao cubo, e depois um outro menos, por causa da regra da cadeia, e o menos, com esse menos que está no menos 2, cancela, fica só 2. Né? Então, tem o lado esquerdo isso, e agora eu derivo aqui mais uma vez, termo a termo, fica n mais 1, n, z, n menos 1. Novamente, o primeiro termo para nzinho igual a 0 é 0. Troco o meu índice de soma, onde estava n, passo para n mais 1. E então vai ficar esta expressão aqui. Bom, então, derivando termo a termo, eu obtenho esta série aqui para 1 menos z, 1 sobre 1 menos z ao cubo. Passo o 2 para o outro lado, né? Bom, então é isso que eu preciso. Tá? Com isso aqui, quer dizer, isso aqui é derivado da série geométrica e é o que eu preciso usar aqui para pegar e escrever minha expansão em torno de z igual a 0. Então eu vou usar isso aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Tá? Então eu tenho essa expressão aqui para trabalhar com ela. Veja que eu troquei, onde estava z menos 1, eu troquei para 1 menos z, portanto trocou aqui, fica o sinal negativo aqui na frente. Né? Esse mais aqui ficou de bobeira aí, é o cut and paste, fazer o quê, né? Tá? Mas agora, então, onde estão essas expressões? Vamos escrever, então, as séries que a gente acabou de obter, que são essas aqui. Tá? Então, tinha esse 2 que está aparecendo aqui embaixo, aquele 2 que estava no 2, 1 menos z ao cubo, que eu passo dividindo. Então, está o 2 aqui e aqui, n mais 1, n mais 2, z a n. Então, aqui, então, é isso aí. Agora, o que eu preciso fazer? Tá? Aqui, potência z a n com um z aqui. Esta aqui são séries de potências, z igual a 0 e potências positivas. A parte que vai envolver o coeficiente de 1 sobre z, né, essa parte da série de Laurent, é aqui, ó,
é esse z aqui com n igual a zero, vai ser o primeiro termo daqui. Então vamos fazer isso, vamos isolar, né? Separar aqui n igual a zero. Para n igual a zero, o que eu tenho? Aqui sobra só um 2, né? Z a 0, 1, aqui fica 1, é 0 mais 2, 2. Com esse 2 aqui embaixo fica só 1 sobre z. Né? E aí sobra aqui a soma a partir de n igual a 1. Bom, aqui eu posso pegar essa série que está em n igual a 1, troco agora onde está esse n, troco o índice para um outro n mais 1, reescrevo ela e somo com essa outra aqui. Né? Vai dar isso aqui. Bom, isso é de menos, esse é o resultado que dá. Mas para nós o que importa é esse termo aqui. Esse aqui está aqui. Esse aí é o termo em 1 sobre z, né, que me fornece o resíduo. Então, o resíduo, nesse caso, ele é menos 1. Então, o resíduo dessa minha função em z igual a 0 é menos 1. Vamos agora calcular o resíduo em z igual a 1. Então, expansão em torno de z é igual a 1. Bom, o que vai acontecer? Aqui, escrevendo da mesma forma que a gente separou, tinha o z, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no problema anterior, né? 1 sobre z mais 1, z menos 1. Então, a mesma coisa, agora, só que aqui eu uso agora direto aqui a série geométrica. Né? Aqui eu posso usar ela diretamente, tá? A série geométrica aqui. Tá? Então, fica esse z menos 1 ao cubo aqui, e aqui, nesse termo, como a gente fez no problema anterior. É essa expressão, essa é a série aqui, para esse termo que está aqui no denominador. 1 sobre 1 mais z menos 1. Escrevo isso, então, série geométrica aqui. Bom, aqui eu só repetir ela para a gente não se esquecer o que a gente está fazendo. Então, está ela aqui. Tá? Então, veja, não, repeti, mas esse z menos 1 ao cubo eu coloquei aqui, né? Juntei com esse n menos 3. Bom, o que eu preciso? Eu preciso da potência, eu preciso do coeficiente de 1 sobre z menos 1. É esse que me fornece um resíduo. Tá? Então, esse aí é o que corresponde a n igual a 2 aqui. Então, vamos escrever esses termos aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro. Agora aqui, para n igual a 0 é esse. Para n igual a 1 é esse outro aqui. Para n igual a 2 está aqui. Menos 1 ao quadrado, 1 está aqui. E depois, para n igual a 3 em diante, esses termos da série, mas não é que nos interessa. Para efeitos de cálculo do resíduo, é esse termo que eu preciso. Portanto, o resíduo na minha função em z igual a 1 é 1. Bom, então, agora, cálculo da minha integral. 2πi, a soma dos resíduos. Um resíduo em z igual a 0 deu menos 1. Em z igual a 1 deu 1. Soma dos dois, 0. Então, a integral, essa minha integral aqui nesse caminho C meu aí, ele dá 0. Bom, é um procedimento sem dificuldade, mas como a gente vê, cada vez que a gente vai aumentando, imagina se a gente tem aí um número maior de pontos singulares, né? Tá, imagina que o trabalho vai começando a aumentar. Como eu falei, numa situação como essa, eu só tenho esses dois pontos singulares. E o meu caminho fechado inclui os dois, não tem nenhum outro fora. Então, eu posso usar a ideia do resíduo no infinito. Então, a outra possibilidade, então, nesse caso, calcular o resíduo no infinito. Quanto que ele é? É o 2π, o resíduo, né? É o cálculo, preciso ver para z igual a 0, dessa função aqui, como a gente viu. De onde apareceu isso? Da mudança de variável na integral. Tá? Foi daí que apareceu. Então, onde está minha função f? Onde eu tinha meu argumento lá, f de z, no lugar do z eu vou escrever 1 sobre z, tá aqui. Vou dividir por esse z quadrado, e a função resultante, eu vejo a expansão em série dela em z igual a 0. Tomo o coeficiente do 1 sobre z, esse é meu resíduo. Pois bem, f de z está aqui. Portanto, f de 1 sobre z, dividido por z quadrado, esse 1 sobre z quadrado é o que está aqui, e agora vem f de 1 sobre z, que é f de z. Então, onde está z, eu troco por 1 sobre z. Então, ó, 3, 1 menos z mais 1, aqui tenho esse z, então 1 menos z aqui z menos 1, então 1 menos z menos 1, tudo ao cubo. Agora a gente faz as devidas simplificações aí, tá? Então depois de você simplificar tudo que tem que fazer aqui, você vai chegar numa expressão, essa expressão um pouquinho mais simples aqui. E vejam, eu tenho 3 mais z, 1 menos z aqui, e aqui eu tenho um z à quarta, com z à quadrada e z aqui. Então z ao cubo no denominador e um z à quarta no numerador. Vai sobrar só um z no numerador. E agora você olha essa função aqui. Olha ela. Qual é o resíduo dela em z igual a 0? É 0.
z igual a zero é um ponto singular. Desculpa, não é ponto singular, a função é analítica em z igual a zero. Não é? Eu não tenho um ponto singular aí em z igual a zero. Eu tenho um ponto singular em z igual a 1. Mas se z igual a 1 é o mesmo. Aí, lembra, essa variável que a gente tinha escrito como t. Mas quando a gente faz t igual a 1 sobre z, vejam, z igual a 1 é igual a t igual a 1. Então é a mesma coisa, é o mesmo ponto. Nessa notação aqui, que a gente voltou a notação de t para z. Então esse ponto aqui é o mesmo. 1, que a gente tinha acabado de ver na página anterior. É o mesmo ponto singular ali. Aqui a gente não está pegando zero na variável anterior, aquele outro ponto anterior. Mas enfim, nessa agora, olhando agora, fazendo essa expansão em torno do infinito, a gente vê claramente que o infinito não é um ponto singular. Portanto, o resíduo é zero. Quer dizer, mesmo que você tivesse um ponto singular, o resíduo ainda poderia dar zero. Não é isso. Né? Quer dizer, o resíduo pode ser zero sendo um ponto singular. Mas, nesse caso, nem sequer é um ponto singular. Portanto, o resíduo é zero. No infinito, o resíduo no infinito. Bom, então, a integral, como a gente acabou de ver, isso aqui vai dar zero. Por esse simples cálculo aqui. Convenhamos que, vejam, o nosso procedimento, essa forma de calcular aqui, é, claro, muito mais enxuta. Tá? Eu não vou nem falar simples, porque aí você tem que entender o conceito, ver o que está por trás, né? Isso é uma outra história. Mas certamente enxuta, ela é muito mais enxuta do que a que a gente tinha feito. Bom, é isso. Nós podemos classificar as singularidades isoladas em 3 tipos. Bom, primeiro, se a singularidade é isolada, você tem uma série de Laurent, certo? No seu disco perfurado você tem uma série de Laurent. E a série de Laurent tem o que a gente chama aqui a parte principal da série de Laurent, que são os termos, as potências de z menos z0, as potências negativas de z menos z0. Então, essa aqui é a parte principal da série de Laurent. Bom, é com base nesta parte principal que a gente classifica as singularidades. Então, o que acontece? Se todos esses termos aqui, na hora que você pegar essa expansão, se todos os Bs, né, Bn, né, então B1, B2, B3 e assim por diante, se todos forem nulos, a gente diz que é uma singularidade removível. Se a gente tiver os termos, se você tiver até um Bm que seja diferente de zero, e a partir dele, todos os demais, Bm mais 1, Bm mais 2, Bm mais 3 e assim por diante, se todos os demais forem nulos, a gente diz que a gente tem um polo de ordem m. Não importa o que tem antes, não. Tá? O Bm menos 1, Bm menos 2 e assim por diante. Podem ser zero, pode não ser, não importa. Tá? O que a gente quer dizer é que essa série, a parte principal da série de Laurent, né, ela, a partir de um certo Bm, né, a partir dali todos os demais coeficientes são zero. Então, nesse caso, é um polo de ordem m. Por outro lado, se a série, a parte principal da série de Laurent, se essa parte principal ela nunca acaba, quer dizer, não é como um polo, que a partir de um Bm, a partir dele, todos os demais termos são zero. Não, se isso não acontecer, tá? Se isso nunca acontecer, a gente diz que a gente tem uma singularidade essencial. Tá? Então vejam, para qualquer n que é dado, eu consigo encontrar um nzinho maior do que ele, tal que o termo, o coeficiente da série de Laurent é diferente de zero. Tá? Então, não importa qual que foi, você sempre vai ter na série de Laurent um termo, por mais que você possa ter alguns, você tem lá termos que são zero, mas a partir de um certo ponto você vai encontrar um que seja diferente de zero, depois você pode ter um monte de outros que se anulam, mas aí você vai ter um outro que é diferente de zero. Enfim, se a série de Laurent, em outras palavras, se ela nunca para, se ela nunca finaliza, se ela nunca é zero a partir de um ponto, né, então a singularidade é essencial. Vamos ver exemplos desses casos. Tá? Vamos começar com uma singularidade removível. Tá? Bom, o ponto z0 igual a zero é claramente uma singularidade dessa função. Eu não posso dividir isso aqui por zero. Né? Mas, vamos escrever a série de Laurent dela. Então, aqui eu tenho uma função f de z é 1 sobre z quadrado, 1 menos cosseno hiperbólico de z. Essa aqui é a série de Taylor do cosseno hiperbólico. Tá?
Então, vejam, o primeiro termo para n igual a 0, ele é 1. Depois, para n igual a 1, seguem esses outros. Mas o primeiro termo é 1. 1 menos 1, 1 cancela o outro. Sobra, portanto, menos zn menos 2 sobre 2n fatorial com esse z quadrado. Esse z quadrado eu coloco ele aqui no numerador. Então, começando em n igual a 1. Ora, eu mudo agora o meu índice de soma, no lugar de n, eu coloco que n menos 1 igual a um novo n, então vai me sobrar, eu vou poder reescrever essa série dessa forma, que claramente é uma série só de potências positivas. A parte principal da série de Loran é 0. Então, claramente, né, a parte principal da série de Loran em z igual a 0. Tá aqui. Claramente, como a parte principal é 0, trata-se de uma singularidade removível. O que significa isso, então, em outras palavras? Que eu posso redefinir, né, essa minha função, tá, de modo a ter uma função analítica. De fato. Tá? Então, aqui está a série. O que eu posso fazer? Então, minha singularidade removível. Tá? Eu posso redefinir f de z como sendo essa expressão que eu tenho aqui para z diferente de 0, porque aí tudo bem, então meu z aqui no denominador diferente de 0, mas para o caso de z igual a 0, o que eu faço? Eu redefino essa função pelo limite, para z indo para 0. Ora, se f de z é essa expressão aqui, o limite para z indo para 0 claramente é menos 1 sobre 2 fatorial, quer dizer, menos meio. Então, para z igual a 0, eu redefino minha função como sendo menos meio para z igual a 0. Tá? E dessa forma, então, essa função f de z aí, não só é analítica em z igual a 0, mas em todo o plano, né? Todo plano complexo. Bom, uma singularidade essencial, um exemplo. A função f de z igual a exponencial de 1 sobre z tem uma singularidade essencial em z, 0 igual a 0. E, de fato, vamos aqui escrevê-la. Exponencial de 1 sobre z, uso aqui a expressão da série de Taylor da exponencial. Então, aqui é 1 sobre n fatorial, 1 sobre z a n, ou seja, essa expressão aqui. Vejam, essa aqui é a parte, tirando o n igual a 0, né, o primeiro termo, né, é a série de Loran inteira. Né? Então, nunca acaba aqui minhas potências. Né? Sempre tem potência de 1 sobre z, aí, uma potência no denominador de z. Então, a série de Loran tem infinitos termos. Né? Então, é uma singularidade essencial. E vamos ver aqui, pelo retrato de fase, o comportamento interessante, né, disso. Né? Então, aqui dá o retrato de fase de f de z exponencial de 1 sobre z. E eu estou tomando parte real de f de z nesse primeiro retrato de fase, aqui nessa primeira ilustração. Aqui, a parte real e a parte imaginária, o módulo delas são menores do que 2. Ou seja, esse ponto aqui é menos 2i, e esse aqui é 2 mais 2i. Tá? Então, esse aqui é o meu retrato de fase dessa função exponencial. Agora, aqui eu já passei a considerar, tá? Eu vou fazer um retratozinho daqui, ó, dessa região aqui. Ó, tá? Então, desse gráfico, dessa ilustração aqui, desse retrato de fase, eu vou retratar agora essa região aqui. Essa região corresponde à real, a parte de real de f menor que meio e imaginário de f menor que meio. Ou seja, esse ponto é menos meio menos metade de i, e aqui meio mais meio de i. Tá? Então é mais ou menos isso aqui, né? Essa região aqui. Estou fazendo um zoom, então está me dando essa região aqui. Tá? Vejam, aqui já dá para ter uma ideia um pouco maior da riqueza que está acontecendo aqui quando eu estou me aproximando do z igual a 0, né, da minha singularidade essencial. Né? Tá? Bom, vamos fazer aqui um zoom um pouco maior ainda, né? Tá? Então, vamos pegar bem essa regiãozinha aqui, né? Fazer o zoom nessa região. Tá? E agora, então, nessa última ilustração aqui, a parte real de f é menor que 1/10 e a parte imaginária também. Então, aqui é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10i. Opa, desculpa, menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 10i. E aqui 1 sobre 10 mais 1 sobre 10i. Tá? Então, veja aqui, então, esse zoom está nessa região. Bom, vejam, o que está acontecendo em todas essas cores aí são os diferentes argumentos que estão aparecendo do resultado do valor da função, né? Tá? Cada ponto. Então, como você vê aí, está uma coisa muito... A variação é enorme. Né? Então, quer dizer, quanto mais você está chegando mais próximo do meu ponto aqui vem o z igual a 0, minha singularidade essencial, você está vendo que mais cores aparecendo,
e a variação muito rápida, significa que eu estou tendo vários pontos diferentes aí, vários valores diferentes da função. Tá? É isso que está me mostrando o que está acontecendo aqui. E, de fato, tá, é isso que acontece mesmo, e tem um resultado muito interessante relativo a uma situação como essa, tá? Que é o que a gente chama, que é o Teorema de Picard. Tá? Então, o Teorema de Picard, o que ele diz? Se uma função analítica f possui uma singularidade essencial em um ponto z0, então, em qualquer vizinhança perfurada de z0, a função f de z assume todos os valores complexos possíveis uma infinidade de vezes, com uma única exceção possível. Então, veja, naquela situação que a gente estava tendo, naquela ilustração ali do retrato de fase, tá? Aquela variação de cores, aquela coisa selvagem, aquela variação enorme que estava acontecendo ali, estava significando que cada vez que eu estava chegando na minha vizinhança ali do Z0, estava assumindo valores, todos os valores possíveis, né? Todos os valores complexos possíveis estavam sendo assumidos uma infinidade de vezes, né? Com talvez uma exceção. Bom, vamos ilustrar isso por causa que a gente estava vendo. Esse teorema, é claro, isso está completamente fora do nosso objetivo de mostrar isso, mas pelo menos agora, né? Mas vamos ilustrar a situação, tá? Vamos deixar isso como uma outra situação. Vamos ilustrar o que temos aqui, ó. Tá? A função f de z, exponencial de 1 de z. Veja, vamos pegar o valor menos 1. Tá? Bom, esse valor menos 1, veja, a afirmação que está, existe uma infinidade de vezes esse valor é atingido, tá? Uma vizinhança de z0 igual a 0. De fato, vamos ver aqui, ó, exponencial de 1 sobre z igual a menos 1. Quais são os pontos z que satisfazem isso? Exponencial de 1 sobre z igual a menos 1. Ora, isso significa que 1 sobre z tem que ser igual a quê? A 2n mais 1 π. I, né? 2n mais 1 π vezes i. 1 sobre z tem que ser igual a isso. Então, z é 2n mais 1 πi, e aí eu passo o i para o numerador, fica menos i. Bom, vejam, esses aqui são os valores de z que que a função dá o valor menos 1. Ora, para qualquer n aqui, para qualquer n inteiro, tá? Qualquer n inteiro, tá? Que está aqui, z aqui, não importa a vizinhança que eu tomar do epsilon do ponto zero, não importa quão pequena seja essa minha vizinhança, eu sempre vou poder encontrar uma infinidade de valores de n, tais que todos os pontos z, dessa forma, para esses valores de n, estão dentro dessa vizinhança. E, portanto, eles atingem todos eles o valor menos 1. Tá? Então, para n suficientemente grande, qualquer vizinhança. Tá? Então, veja, esse valor menos 1, tá? Ele é atingido uma infinidade de vezes dentro dessa vizinhança do zero. E assim, a mesma coisa vale para qualquer outro valor, tá? Qualquer outro número complexo. Com uma exceção. Qual a exceção? Exponencial de 1 sobre z nunca atinge o valor zero. Então, todos os outros valores não nulos são atingidos uma infinidade de vezes por essa função aí, pela função exponencial de 1 sobre z. Mas o valor zero não. Tá? E esta é, então, a exceção para esse exemplo que o Teorema de Picard afirma. Tá? Então, esse é o caso. E, finalmente, falta o exemplo de polos, né? Com a função que tem um certo polo de ordem 1, 2, 3, assim por diante. Né? Então, vamos lá. Exemplo, a função f de z igual a 1 sobre z quadrado 1 menos z, ela tem um polo de ordem 2 em z1 igual a 0 e um polo de ordem 1 em z2 igual a 1. Claro, cada ponto, vejam, cada ponto singular, tá? A função pode ter vários pontos singulares, em cada um deles ela pode ter um polo de uma ordem diferente. Então, o ponto Z1 tem um polo M1, de ordem M1, um ponto Z2 tem um polo de ordem M2 e assim por diante. Tá? Eles podem ser diferentes, sem nenhum problema. Tá? Então, esse é um exemplo aqui de um caso em Z igual a 0, polo de ordem 2, em Z igual a 1, polo de ordem 1. E em cada um tem seu resíduo, eu calculo o resíduo deles em cada caso. Então, vamos ver aqui, ó, em Z igual a 0. Tá?
Vamos dar um exemplo. Ó. Então, 1 sobre z quadrado 1 menos z. Onde está esse 1 menos z? Uso a série geométrica. Então, é isso que está aqui. E agora, aqui eu pego os termos. Então, pego a minha série de Loran. Então, para n igual a 0, para n igual a 1, depois n igual a 2. Eu depois só faço aqui uma mudança de variável. Né? Dá essa aqui. Da variável do índice de soma, desculpem. Aqui. Bom, enfim. Para n igual a 0, 1 sobre z quadrado. Para n igual a 1 sobre z. E assim por diante. Portanto, vejam, 1 sobre z quadrado. Então, esse é o maior termo aqui da minha série de Loran. Maior potência negativa. Né? Então, é um polo de ordem 2. E o resíduo de f de z em z igual a 0 é 1. Mas é 1 aqui, ó, por causa desse coeficiente. É o coeficiente do z. Não é do z quadrado porque é polo de ordem 2. Não. Não importa qual seja a ordem, tá, do meu polo. O resíduo é sempre o coeficiente de 1 sobre z. Então, z igual a 1, z1, desculpa, igual a 0 é um polo de ordem 2. E o resíduo dessa função em z igual a 0 é 1. Bom, agora 1 sobre z quadrado 1 menos z. Tá? Então, para essa aqui agora. Vamos ver agora o que acontece em z igual a 1. Bom, o que eu vou fazer? 1 menos z, isso aqui já está aqui. É só trocar a ordem para deixar z menos 1 igual ao que a gente espera. E onde está o z quadrado, vou escrever 1 mais z, 1 menos z. Né? E agora eu vou usar nessa expansão aqui, para 1z menos 1 ao quadrado, o resultado que a gente obteve algumas páginas atrás. Né? Tá? Então, vamos usar de 1 sobre 1 menos z quadrado. Vamos usar aquela série. Então, a série é esta aqui. Esse z menos 1 agora eu vou juntar com esse. E o termo de ordem, menor ordem que eu tenho aqui na expansão em z menos 1, é essa potência aqui. Tá? Então, para essa função, tá, eu tenho um polo de ordem 1 em 1, e o resíduo da função nesse ponto é menos 1. Tá? Então, se eu for pegar aqui e calcular a integral dessa função f de z ao longo de um caminho que inclui esses dois polos, a integral vai dar 0. Porque vai ser a soma dos resíduos. Um resíduo dá 1, outro resíduo dá menos 1, a soma dos dois é 0. Então, uma integral ao longo de um caminho fechado, que inclui os pontos z igual a 0 e z igual a 1 dessa função, vai dar 0. Bom, só já que a gente fez a ilustração do retrato de fase da minha singularidade essencial, aqui eu estou colocando também agora desse meu polo aqui de ordem 2, e claramente a gente pode ver a diferença, né, dos retratos de fase, como agora as coisas parecem que são bem mais, pelo menos não tão, são mais, comportamento é mais simples, vamos assim dizer. Tá? Então, aqui eu reescrevi a função, né, a função que a gente está considerando, 1 sobre z quadrado 1 menos z, decompus ela nessas frações parciais, então peguei essas 3 frações aqui, tá? Então, da esquerda para a direita, esse aqui é o retrato de fase de 1 sobre z, que a gente já conhece, quer dizer, a gente conhece do z, mas é esperado 1 sobre z, z menos z. Quer dizer, embora claramente aqui eu tenha uma singularidade, mas o comportamento, você vê pelo menos como as cores, aparece o espectro de cores, né? O espectro de cores é o mesmo. Né? O que acontece, quer dizer, está aqui, há uma troca, mas das cores da ordem que eu estou indo, né? Antes era a situação de cores é diferente aqui. Mas, enfim, isso não tem importância, pelo menos, para a gente. Aqui, infelizmente, não aparece aqui muito bem, não dá para aparecer nessa situação de ilustrar isso aqui, mas se você tenta fazer esses gráficos, vai lá, faz seu código e tenta fazer esse retrato de fase com o seu programa predileto. Como eu falei, esse aí eu fiz usando o Octave, mas você pode fazer com MATLAB ou mesmo com matemática. Você vai ver que esse aí, a cor bem aqui, a cor aqui é preta, é um pontinho preto. Né? E esse pontinho preto ele indica a presença da singularidade. Né? A mesma coisa aqui é de 1 sobre z quadrado. Notem que também, assim como quando eu ia de z para z quadrado, eu tinha um retrato de fase de f de z igual a z, e depois o retrato de fase de f de z igual a z quadrado, então o espectro de cores era varrido 2 vezes em torno do ponto zero. Aqui também, a mesma coisa, veja. Ele também é varrido 2 vezes, tá? Da mesma forma que tinha. E essa aqui é quando eu somo as duas, 1 sobre z mais 1 sobre z quadrado. Tá? Então aqui eu tenho o ponto singular ainda em z igual a 0,
Mas esse aqui, tá, não se iludam, isso aqui não é um ponto singular. Como a gente pode ver, quando você toma aqui z igual a menos 1 aqui, que é esse ponto aqui, corresponde a menos 1. Então veja, menos 1, aqui dá menos 1 mais 1, 0. Então esse aqui é um zero da minha função. Tá? Então aqui você vai ver a cor aqui é realmente diferente da outra. Tá? É que aqui teria que dar um zoom enorme e não dá. Tá? Então eu vou ficar devendo isso para vocês. E finalmente agora aqui, essa aqui é o gráfico, desculpe, é o retrato de fase dessa função aqui. Tá? Então quando eu somo os comportamentos da função para ela aqui, para essa eu tenho essas duas. E aqui o 0 e o 1, esses dois aqui são os meus dois pontos singulares aqui. Então esse, um ponto singular de ordem, que é de ordem 2, e esse de ordem 1. Tá? E esse daqui de ordem 2, veja o que acontece aqui. Tá? Para você já, olhando o retrato de fase, você já consegue ver o que acontece. Porque ó, aqui era um de ordem 1 e aqui um de ordem 2. Então, veja que o espectro de cores era varrido duas vezes em torno do ponto. E agora, vejam aqui, ó, esse aqui é um polo de ordem 1. Z igual a 1 de ordem 1. Vejam, o espectro de cores, ele é varrido uma vez só em torno desse ponto aqui. Mas do Z igual a 0 aqui, ó, veja o espectro de cores. Ele, em torno dele do 0, você vê o espectro aparecendo duas vezes. Tá? Então tem essa repetição do espectro de cores. Se fosse um polo de ordem 3, o que você ia ver? 3 vezes, tá? A repetição desse espectro de cores aí em torno do ponto. Então, olhando o retrato de fase aí, você é capaz de ver a ordem, tá, do polo. Bom, pessoal, é isso, né? É isso por hoje, nesse vídeo. No próximo nós vamos continuar falando de resíduos e ver como calcular, além de alguns outros exemplos, ver como calcular, uma outra forma de calcular o resíduo a partir da função, e depois vamos falar um pouco sobre a relação entre zeros de funções e os polos, entre os zeros e os polos de funções. Bom, é isso, pessoal, e até lá.